Amigos queridos, que as vibrações da esperança e do bom ânimo envolvam a todos os corações reunidos em nome de Jesus, bom e amado Mestre, para que Jesus, na manifestação do seu amor, se faça em nossas vidas, através do seu Evangelho vivo, dos momentos em que a humanidade da Terra clama pela misericórdia. Eis que vieram ter conosco espíritos arregimentados pelo amor de Jesus, a todos aqueles que sofrem, confiantes, Senhor, e guardando a certeza da presença honrada e amiga dos mensageiros de Jesus na terra. Agradecemos, Senhor, pelas infinitas bênçãos que a vida nos oferece. Agradecemos, Senhor, pelos singelos momentos do seu Evangelho em nossa vida, pelos caminhos que se abrem. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades redentoras e por todos aqueles que de nós se acercam, nos socorrendo e nos conduzindo ao bem e à verdade. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. E pedimos nesta hora que sejamos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se a palavra ofensiva, se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgente e não merecer a censura que lhe endereçais. É muito complexo, eu diria, nós entendermos que nós causamos o mal no outro e o outro, quando revida, nós nos sentimos vítimas. Então nós estamos falando já há muitos dias sobre essa dinâmica em especial para desconfigurar do nosso campo mental que nós sofremos reveses e sofremos injúrias e sofremos a agressão do outro injustamente. Isso vale para tudo que hoje acontece na humanidade. As grandes reivindicações que nós vemos, elas estão relacionadas a essa não compreensão da lei de causa e efeito. Então, quando nós proclamamos perante nós mesmos, jamais perdoarei a você, é pela falta que este alguém cometeu comigo e que encontra ressonância em desorganizações emocionais que eu trago comigo no mesmo setor. Por exemplo, a infidelidade. Quando nós somos preocupadíssimos se o outro está sendo fiel ou não, se nós temos uma ideia fixa em relação a isso,
Se isso criou em nós um estado de possessividade, de controle, de ciúme e de todas as derivações desse receio de que o outro nos seja infiel, e se isso um dia verdadeiramente acontece ou se efetiva, nós vamos dizer: eu nunca te perdoarei por isso, porque, via de regra, não somos suficientemente fiéis também. E isso é uma vulnerabilidade nossa. Então, não sendo suficientemente fiéis, nós temos vulnerabilidade em que o outro faça comigo o que necessariamente eu também poderia fazer com ele. Vamos ver a questão da honestidade. Quando nós estamos naquele rigor excessivo, quase uma obsessão pelo rigorismo para não transgredirmos nenhum deslize, que a honestidade é uma flâmula que rasgamos. E quando alguém é desonesto conosco, nós nos desmoronamos. Por quê? Porque a nossa honestidade não é sustentável ainda suficientemente. Porque se fosse, e o outro fosse desonesto conosco, ou se o outro fosse infiel conosco, nós teríamos recursos morais de sustentação do equilíbrio e poderíamos desenvolver uma compreensão, uma tolerância, um respeito ao momento do outro, aguardar o tempo evolutivo do outro, sem que isso gerasse para nós um pensamento característico e fixo de monoideias que atravessam séculos. Porque esses pensamentos monoideístas, característicos nossos, que nós tomamos em momentos traumáticos, estão atravessando as encarnações há séculos. E porque a reconciliação ainda não é espontânea, não é uma busca espontânea em nós, no estágio que nós estamos, a espiritualidade ajusta que reencontros se façam para que nesses relacionamentos nós possamos ter a oportunidade de renovar os nossos sentimentos para então nos reconciliarmos com os nossos desafetos. Isso gera necessariamente esse estado de pensamento, essas ideias fixas, né, como nós falamos ontem, um processo de auto-obsessão e depois um processo de obsessão em decorrência. Nós queremos reforçar o que falamos um pouco ontem sobre escravização do pensamento. Olha só, nós quando demoramos o nosso pensamento em alguém ou em alguma situação ou em alguma circunstância, nós estamos aderidos àquela pessoa, nós estamos presos àquela pessoa. Tem sido falado isso há dias aqui e nós gostaríamos de esmiuçar um pouco o quanto nós nos prendemos de forma até escravizante no outro pelas nossas iniquidades. Diz assim: obsessão é escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Há vetores atrativos entre as pessoas. E esse vetor reencarnacionista é que garante que aqueles reencontros se façam. Olha só, eu reencontro os desafetos, reencontro os espíritos que estão vinculados a mim por séculos, por vetores, forças atrativas. E o meu pensamento fixo fica ali escravizado. E pelo pensamento nós nos libertamos ou nos escravizamos. Somente agora que se está inteiramente tomando consciência do espírito que somos, é que nós estamos percebendo as nossas potencialidades. Somente agora é que nós estamos começando a descobrir que nós somos o que pensamos, que nossos pensamentos expressam a nossa individualidade e que se esse pensamento está escravizado em emoções doentes relacionadas a alguém ou a alguns, nós somos espíritos presos.
e os vetores reencarnacionistas, que são forças atrativas que promovem reencontros com os desafetos, nos colocam diante de situações altamente favoráveis para que haja mudança destes sentimentos e a libertação dos quadros doentes da minha memória, a libertação do meu pensamento escravizado numa circunstância que eu não resolvi dentro de mim mesma. Todos esses quadros que nos chegam, obviamente eles foram construídos por nós mesmos. Em algum lugar de um passado bem presente ou de um passado mais antigo, são construções que nós fizemos e que necessitam de perdão. É claro que quando Jesus recomenda que nós possamos nos conciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele, isso facilita muito, porque aproveitar o mesmo ambiente que gerou a dificuldade, no tempo que nós estamos conscientes do fato que ocorreu, é muito mais fácil nós nos libertarmos dessas circunstâncias, dessa situação e sairmos desse pensamento que gera em nossa intimidade a auto-obsessão ou qualquer outro tipo de obsessão, desde as mais simples até as mais graves. Então, é sempre oportuno nós lembrarmos de alguns exemplos que a doutrina espírita nos traz sobre essa possibilidade de reajuste pela reconciliação. Então, nós trouxemos hoje um trecho do livro Missionários da Luz, que todos nós conhecemos bem esse livro. Com certeza, todos nós espíritas já estudamos várias vezes esse livro, mas tem um trecho que é oportuno para que nós possamos mergulhar o nosso pensamento nesse conteúdo de reconciliação. Então, é um momento em que Adelino e Raquel estão ali diante de Sigismundo e aquele momento está sendo oportuno para que haja aquela reencarnação. Então, é dito assim, os amigos espirituais envolvem Adelino, que está com dificuldade de aceitar aquela situação, e diz assim: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. Então, há momentos na nossa vida que as situações são desafiadoras e que o nosso pensamento fica realmente tomado por um negativismo. Às vezes não somos espíritos negativos, mas em determinados momentos, um negativismo, uma ação do nosso pensamento contrário ao bem nos toma e nós ficamos momentaneamente ou por algum tempo mergulhados num conteúdo que é contrário ao bem e à verdade. Porque pensar que uma situação, por mais difícil que ela seja, vai se arrastar ad eterno, para sempre, é uma ilusão ou uma fantasia. Porque, evidentemente, tudo passa. Então, determinados momentos da nossa vida, que nós somos constrangidos a passar por determinada situação, é muito importante que nós
possamos trazer para o nosso pensamento um otimismo. Por quê? O otimismo é próprio do espírito que tem extremada confiança em Deus. Então ele recomenda: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da tua alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando a firme disposição da criatura no serviço da fidelidade ao Senhor. Então, como nós falamos anteriormente, como é o perdão, entre aspas e mil aspas, porque o perdão de Deus, porque Deus não nos perdoa porque não foi ofendido, é só uma figura de linguagem. Mas como que é esse perdão, entre aspas, de Deus para conosco? É na forma de possibilidades de transformar todo o mal em bem. Se no passado nós nos fizemos mal um para o outro, se no passado nós estruturamos vibrações contrárias ao bem, agora é o momento da transformação desse mal em bem. E nós temos que nos perguntar se ante essa oportunidade que nós estamos tendo de renovar a nós mesmos, se isso está sendo feito. Se eu estou fazendo da minha parte. E qual é a minha parte, como nós falamos ontem? É transformar todo mal em bem. Quando o mal chegar, porque o mal chega, o mal que vem do outro nos alcança. Quando o mal chegar, eu preciso me perguntar se eu estou transformando esse mal que vem de você em bem, para mim e para você, ou seja, para nós. Isso é reconciliar. Essa capacidade que nós temos de transmutar todo mal em bem. E ele continua: considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deveria abrir o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Então, a importância de nós entendermos que enquanto não há uma disposição íntima de nós permanecermos no ambiente em que fomos colocados e muitas vezes ante ao espírito que se fez adversário, porque ninguém é adversário de ninguém, ninguém é inimigo de ninguém, nós nos fazemos assim temporariamente diante daquela situação, aproveitarmos aqueles momentos para aprender a fazer essa transmutação. Como é na prática que eu não absorvo o mal que vem de você, ou como é que o mal que está inoculado em mim e que se predispõe a ir na sua direção, como é que nós fazemos essa transmutação? Como que nós fazemos a mudança do mal em bem? Para esse movimento, é extremamente importante que nós possamos entender que é necessário abrir mão de nós mesmos,
como temos colocado aqui. Abrir mão de nós mesmos, do nosso personalismo, daquele espírito contundente que somos, para definitivamente construirmos a humildade, para definitivamente construirmos a fraternidade, relevar o momento de desequilíbrio do outro, compreendendo que aquele mal que sai do outro pertence ao outro e que nós não devemos introduzi-lo na nossa intimidade. Nós temos falado sobre essa questão do perdão inúmeras vezes, as mesmas coisas. Por quê? Porque é importante que possamos nos convencer de que o nosso momento atual é de aprender a sermos fraternos com o outro, principalmente no desequilíbrio que o outro apresenta. Quanto maior o desequilíbrio do próximo, maior a nossa possibilidade da prática da fraternidade, da prática do perdão, da prática da transformação do mal em bem, com total esquecimento de nós mesmos, pegando a nossa cruz e seguindo Jesus. Que essa é a recomendação. Por isso que não existe, de maneira nenhuma, solução dos nossos dramas íntimos sem o Evangelho. Não existe. É nesse conteúdo e é nesse entendimento que nós vamos nos libertar da prisão que secularmente estamos encarcerados. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as Tuas lições, aplicando dia a dia em nossas vidas. Que nesse momento glorioso, nesta manhã, que o sol venha aquecer a todos nós em humanidade, possamos aproveitar desta luz, Senhor, para clarear os nossos pensamentos. Possamos olhar para todos aqueles que nos cercam como oportunidades espetaculares de modificar a nós mesmos, de nos tornarmos espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos amparar, fazendo de nós instrumentos do seu amor, aonde quer que nos encontremos. Nesta hora abençoada, lembramos dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Aonde quer que eles se encontrem, que possam receber a visita desses espíritos que vão, em nome de Jesus, levar aos corações paz, bom ânimo e saúde. E nesta hora abençoada, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, em que nós brasileiros haveremos de esposar em nossa intimidade o seu evangelho de amor, Senhor. E aonde quer que nos encontremos, possamos exemplificar estas lições vivas que o Senhor deixou para nós,
registrada em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.